Hebreus capítulo 12, eu quero ler com os irmãos versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 2. Nós estamos ouvindo uma série sobre como ser inabaláveis, como permanecer mesmo quando o dia mau vem e, havendo feito tudo, ficar firmes. O que diz o texto em Efésios capítulo 6 nos traz essa informação. Para isso, nós temos que ter a armadura de Deus. E nós estamos exatamente agora observando sobre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu quero encerrar a respeito desse assunto lendo a base do que é que nós precisamos compreender sobre a fé para que possamos resistir no dia mau. O que é que acontece quando cremos corretamente? Acontece exatamente o que Paulo disse em Efésios capítulo 6. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos juntos, vamos lá, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Verso 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Eu quero dar ênfase aí no finalzinho do verso 3, para o quê? Para que não vos canseis nem desanimeis. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê a graça de entendermos um pouco mais da Tua palavra. Portanto, Senhor, fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero relembrar aqui alguns princípios da palavra de Deus para você entender o que nós estamos ministrando. O que é que o Senhor estabeleceu que vai gerar na nossa vida uma fortaleza tal que nos fará transpassar toda a dificuldade? Como deve estar o meu coração para que isso aconteça? O escudo da fé, e é claro, eu preciso retomar ali o texto principal, o texto que nós temos como texto básico, eu comecei a falar inclusive, é o texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Note aí, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui o texto dá ênfase no escudo da fé. A fé que o crente tem é proteção contra as artimanhas malignas. Quais são as artimanhas malignas? Aqui no texto, elas se manifestam com a nomenclatura: dardos inflamados do maligno. Aquilo que causa pavor, insegurança, aquilo que fará a pessoa se desesperar. Lembrando o que o texto está dizendo. Esse escudo que Paulo está citando, até pela quantidade da indumentária
dessa armadura, a armadura de Deus, ele usa a quantidade de objetos da armadura romana. O escudo de guerra romano era retangular e quando o soldado se abaixava, ele podia ficar totalmente coberto com o escudo, totalmente protegido com o escudo. Ele está usando essa figura de linguagem da indumentária romana. Agora, por quê? Também porque o povo entenderia o que ele estava dizendo. Esse escudo fará com que aquilo que o inimigo lança não tenha êxito. Lembrando, o que são dardos inflamados são mentiras de Satanás, que se a pessoa acreditar, ela irá ser estagnada. Ela vai definhar. Ela se desespera, ela se lança para a insegurança, e aí, nessa hora, meus irmãos, ela põe os pés pelas mãos. Ah, pastor, mas eu ainda não entendi. Irmãos, eu sempre cito aqui o exemplo de Jó. O Jó é a figura firme na Bíblia, de forma que ele proferia a palavra de Deus, o que ele cria, o que ele acreditava. Vamos relembrar aí? Ele perdeu todos os filhos e tudo que tinha. Quais foram as palavras dele? Nu vim, nu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Há uma parte do texto que ele ainda diz: quando Deus nos abençoou, nós não nos alegrávamos, e por que não com o mal acontecendo? Ou seja, ele não está citando se alegrar com o mal que estava acontecendo, mas ele falava sobre manter a conduta em Deus. Então, veja bem, se você tem uma conduta de acreditar diante daquilo que lhe vai acontecer, que você não vai suportar, você deve mudar isso na sua cabeça. Ah, se tal coisa aconteceu, não sei o que será de mim. Você já está declarando no futuro, mediante o que acontecer. E aí eu quero relembrar você, pode acontecer de tudo com a sua vida. Pode acontecer com a sua família, inúmeras coisas. Pastor, não creio, eu estou orando. Meu irmão, você está na visão dos amigos de Jó. Os amigos de Jó se reuniram com ele, ficaram 7 dias calados. Depois dos 7 dias, eles começaram a instigar Jó. Se você ler lá, você vai observar o seguinte: Jó, você está passando isso porque você foi infiel financeiramente. Jó, você tomou terras dos órfãos, é por isso que está lhe acontecendo. E eles começam a listar coisas que Jó tinha feito de errado, na visão deles, e por isso que estava sobrevindo aquilo. Então veja bem, qual a fé inadequada? A fé inadequada é dos amigos de Jó. Até hoje você encontra. Deus me abandonou, eu fiz isso, fiz aquilo, agora acabou-se a minha vida. Só para você ter uma ideia, até mesmo uma igreja é algo muito perigoso, né? Eu me lembro de uma pessoa desviada, era mendigo, estava na rua. E aí ele foi contar a história dele. Ele havia cometido um pecado, e esse pecado na igreja que ele participava era considerado pecado mortal e não tinha mais jeito para ele. E aí ele acreditou nisso e ficou desviado de mal a pior. Terminou mendigo. Ele acreditou mais no que uma igreja dizia em sua doutrina do que a Escritura Sagrada. Agora, como é que isso acontece? Porque muitos nem mesmo leram a Bíblia toda, quanto mais estudar a doutrina. Qual a nossa luta aqui na igreja, irmãos? Eu digo a você, se nós tivéssemos aqui um culto cheio de novidades, transformasse aqui num talk show, né? Que é algo assim, parecido com o Silvio Santos. O Silvio Santos já morreu, pastor. Você está entendendo o que eu estou falando?
cheio de novidades. Hoje vai ter isso, hoje vai ter aquilo. Não é? Eu me lembro do tempo que era uma febre dos ex-traficante, ex-bruxo, ex-isso. Faltava só ex-ET. O fulano era ET, agora ele... Né? Só faltava isso ter. E nessa época, as pessoas iam, as igrejas enchiam para ouvir os testemunhos. Tem alguns testemunhos na internet que você vê claramente as mentiras. Né? Por exemplo, eu já vi alguns. Mas para que eu pudesse perceber as mentiras, tem que entender do que está sendo dito, tem que ter estudado. Por exemplo, uma vez eu vi um que foi bruxo em todos os segmentos da bruxaria. Aí eu digo, mas não é possível. Não é possível todo segmento. Se você for estudar sobre o assunto, você vai descobrir isso. Não é possível. Aí eu não vou repetir os nomes aqui. Foi disso, foi daquilo outro, foi mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não é possível. Não é assim que funciona. Mas numa igreja, que ele estava dando testemunho, todo mundo, ele foi muito endemoniado e foi liberto. Então ele é uma pessoa sobre todo mundo. E no final, ninguém fala isso, mas é como se fosse. Então, à medida que essas coisas vão acontecendo, e a pessoa tem fraqueza bíblica, não é? Fraqueza bíblica. Ela não compreende a diferença do que as pessoas falam e do que a Bíblia diz. E aí muitas delas se desviam. Quer ver um exemplo? A pessoa seguia alguém, acreditava em alguém, essa pessoa descobriu-se depois que ela era uma pessoa completamente avessa ao que era. Aí a pessoa desanima ao ponto de se desviar. Quem nunca viu isso? Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, meu irmão. Olha só. O texto de Hebreus diz que nós temos que andar olhando firmemente para quem? Para Cristo. Né? Você lembra daquela história de um rapaz que chegou para o pastor e disse, eu vou sair da igreja, pastor, eu notei isso e aquilo, o pessoal aqui é muito difícil, olha, e começou a listar os defeitos das pessoas. Aí o pastor disse, olha, você vai sair, beleza, mas primeiro você vai fazer um negócio que eu vou te pedir. Pois não, pastor. Aí o pastor pegou um copo, encheu d'água até a tampa, e aí até a boca, né? E ele pediu para ele andar rodeando a igreja sem derramar. Aí ele ia bem devagarinho, olhando para aquele copo, com muito cuidado para onde é que ia andando, onde pisava, como pisava, até que ele rodeou, não derramou nada, e aí chegou o pastor e disse, está aqui, pastor, não derramei nada. Aí o pastor perguntou, mas por que você não derramou nada? Ah, porque eu prestei muita atenção no copo, não tirei o olho dele nem um só momento. E eu tomei cuidado onde eu pisava, como pisava para não derramar. Aí o pastor disse, é desse jeito aí que você tinha que ter olhado para Jesus. Observando, sem tirar o olho. Buscando compreender profundamente quem ele é. O que a Escritura diz. E é essa fé, meus irmãos, que será escudo. Por que escudo? O inimigo pode reunir todos os demônios e fazerem um coral, na letra do coro, do cântico, ser uma fala dizendo que você vai perder. E ainda assim, você tranquilo, porque sua vida não é firmada no que dizem, mas no que o Senhor diz na sua palavra. Então, o que é que garante que eu serei inabalável? É o ter o escudo da fé. E agora eu quero observar essas características. Vamos voltar para o texto de Hebreus, por gentileza, e eu gostaria que você observasse comigo o texto mais uma vez que diz: portanto, visto, vamos ler na tela aqui, é possível? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Note aqui, ó. O texto está declarando exatamente como devemos proceder. Primeiro, ele lista que tem uma multidão de testemunhos ao nosso redor, certo? Essa multidão de testemunhos está olhando para nós, está percebendo quem somos. E, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso. Pastor, como é que é isso? Meu irmão, você anda carregando um peso, como é que é a sua postura? Feliz da vida, né? Pessoa que vai com peso nas costas, quilômetros, quilômetros, ela vai sorridente. Você já viu algum caso assim? Já passou numa obra assim, num sol quente que nem nós temos visto? Eles estão ali batendo uma laje, aí está todo mundo com um sorriso de um lado ao outro. Rapaz, mas tem um que até dá pulos de alegria. Você já viu isso? Nunca. Jamais. Se você se aproximar, todos vão dizer, meu Deus, que sol, vou beber água de novo. É ou não é? Porque há um incômodo ali do sol e do peso do trabalho. É a lógica humana. No caso, o que Paulo, aliás, o escritor de Hebreus está dizendo, ele está dizendo que nós temos que lançar fora, deixar o peso. De vez em quando, você tem que fazer uma limpeza aí. Porque se você carregar peso, espiritualmente falando, você vai ficar com a carranca. Você vai ficar com a cara fechada. Você vai ficar com a cara de triste. Você vai ficar desanimado. Como é que faz uma limpeza? Senhor, passou o dia pensando em alguém que está gerando muito problema. Seu filho, sua filha, ou a esposa, ou o marido, ou muito problema no trabalho, muito problema na sua vida, e você não sabe como fazer. Você passou o dia ali carregando aquilo. Como é que você faz a limpeza? Senhor, eu não tenho poder para mover absolutamente nada destes problemas. Eu sei o que eu devo fazer todos os dias, no que diz respeito à minha parte, e eu estou fazendo. Como assim, meus irmãos? Se o seu problema é o emprego, você não tem, você tem que ir atrás. Está fazendo sua parte. Mas abrir a porta de emprego, só Deus. Então, se você está fazendo sua parte e você não está vendo acontecer, você não pode carregar como se fosse você que abrisse a porta. Você pode ministrar sobre seu filho, mas convertê-lo só Deus. Você está ministrando sobre ele? Maravilha. Mas convertê-lo só Deus. Agora vamos dizer que você carregue, que você tem que trabalhar mais para ele se converter. Opa, você está carregando algo que você não pode. Mas como que eu tenho que fazer então? Senhor, eu estou pregando para minha filha. Mas a ti eu entrego o coração dela. Eu sei que tu pode salvar. Eu só posso pregar. Mas tu pode salvar. E eu entrego nas tuas mãos. Quando alguém encher você de problemas, faça a limpeza. Como é que é para a limpeza? Senhor, eu entrego esses problemas nas tuas mãos. Eu não tenho condições de mover nada sobre isso. Mas tu podes todas as coisas. E eu entrego tudo a ti. E eu recebo de ti a fortaleza, o ânimo, a ousadia, principalmente se você ficou desanimado. Preste atenção, meus irmãos, ó. Você está desanimado, você está mal. Você vai abrir um texto como esse aqui. E você vai repetir em voz alta e vai dizer, assim diz a palavra de Deus, eu recebo na minha vida. E é claro, você já fez a limpeza, você já entregou a Deus.
Preste bem atenção, meus irmãos, que há pessoas que parecem que só são crentes se ficar martirizando os problemas. Cuidado. Parece que se você fizer essa oração, você não ama. Meu irmão, se você ama, então entregue a Deus, não carregue, mas faça toda a obra no Senhor com alegria. Ok? Então, voltando para o texto, mais uma vez. Deixando todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência, ou em outras traduções está perseverança. Agora veja bem, já viu aquela história da pessoa que você chega para ela assim, meu irmão, vamos orar pelas nações, vamos orar pelo bairro, vamos orar pela igreja. Aí ela olha para você assim, e a vontade dela é dizer, meu irmão, eu que estou precisando de oração. Já ouviu? Ou já teve vontade de dizer para alguém? Eu que estou precisando de oração, meu irmão. Aí ele conta lá um monte de problema. Por que foi assim? Porque está carregando peso e está talvez com os olhos influenciados pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Vou dar um exemplo aí de um pecado tão de perto nos rodeia. Começa a ver todas as notícias sobre a política. Uma vez assim. Começa a ver todos os problemas que acontecem no meio da sociedade, no meio dos adolescentes. No meio da sociedade da Europa, por exemplo, que já tem gente, cresce o número de pessoas que diz que é árvore. Cresce. Já tem encontro de animais, pessoas que dizem que são cachorros, que são cavalos, que são égua, que é porco, eles já fazem grandes encontros, eles vão, todos eles com alguma característica e vão todos eles fazendo semelhante. Tinha um que estava imitando a cobra lá, imitando não, ele se considera cobra e sai rastejando. Ué. Aqui no Brasil, numa universidade, uma pessoa foi e ela se considerou, ela foi para lá, começaram a encher a cabeça dela e ela se considera uma árvore. Então, imagine você agora vendo tudo isso. Meu irmão, essa pessoa, ela vai estar dizendo assim, ora vem Senhor Jesus, não tem salvação não esse pessoal aí, está tudo perdido. Você lembra quando você esteve assim? Eu acredito que todo mundo aqui já teve assim em algum momento. Eu não vejo essas coisas não, pai. Mas começa a olhar para a sua família. Começa a ver os problemas. Não tem não. Senta com a tia. Senta com aquela tia zona. Tem a tia zona da família? Ela sabe, pelo menos na minha família lá no Acre é assim. Se eu quiser saber, basta eu ir em 2 tias que eu tenho. Não é porque elas são fofoqueiras não, falando sério. Mas porque elas são como que matriarcas e elas são conselheiras mesmo. Uma delas até me mandou mensagem essa semana. E abençoou, e disse, olha, Deus abençoe seu ministério, meu filho. Meu sobrinho é lindo, maravilhoso. E abençoou mesmo, estou falando sério. E se eu sentar com ela, ela me conta todos os problemas da família. É uma serva de Deus. Se você começa a olhar para isso, que é claro, a maioria é problema de pecado, né? Você vai ficar influenciado e você não vai querer fazer nada para a obra. Aí vem aquela frase que todo mundo já ouviu, como é que está fulano? Está desanimado. Já ouviram? Eu já ouvi. Eu até digo, olha, não reproduz essa fala, mas a Bíblia diz, né? A Bíblia fala sobre ela, até lemos aqui. Vamos lá, continuando. Versículo 1 ainda. Hebreus 12, 1. Aí diz o quê? Paciência, corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Qual é a corrida que está proposta diante de nós? A vida de Cristo. Essa é a corrida. Paulo falou isso também, gente? Falou.
Ele diz: corramos a carreira. Em outras palavras, quando ele vai falar em 2 Timóteo sobre a sua partida, acabei a carreira, guardei a fé. Em outro texto ele fala para correr a carreira também. Não é o texto de Hebreu, porque ele não é escritor de Hebreus. Mas, quando ele vai falar da morte dele, que ele já estava sentenciado, ele foi decapitado por ser romano. Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé. Note que se ele tinha fé ainda, é porque ele permanecia guardado com o escudo. Então, o que é que nos impede de correr a carreira? Encher os olhos com o pecado de tão perto nos rodeia, carregar peso. Depois, verso 2, então, diz, olhando, ele agora, em outras palavras, o escritor de Hebreus está dizendo: que carreira é essa? Qual é a carreira que nós vamos correr? Essa carreira é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ler na linguagem de hoje. É possível colocar na linguagem de hoje? Olha como é que está escrito na linguagem de hoje. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Note aqui, ó. É por meio dele que a nossa fé começa. Não dá vontade de ler os textos dos evangelhos? Lembra do que Jesus disse para os discípulos no final de João? João capítulo 20. João capítulo 20, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que eu sei que eu devo, como que Jesus estava enviando os discípulos? Basta eu ver como Jesus foi enviado. Vamos relembrar aí? Como é que Jesus foi enviado, irmãos? Ele nasceu do Espírito Santo, ele cresceu na graça do conhecimento, e aos 30 anos, quando ele estava pronto, dentro da linguagem da sociedade de Israel, ele era um homem, e já tendo nutrido a sabedoria da época, na linguagem da época, era aos 30 anos, que o homem alcançava a maturidade, que podia liderar outros homens, e ser o doutor da lei. Aos 30 anos, Jesus começa seu ministério. O que foi que ele fez do começo até os 30 anos? Ele cresceu na graça do conhecimento. E esse conhecimento era visto pelas pessoas, porque ele caía na graça do povo. O povo gostava de Jesus. Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, significa que você tem que ter nascido de novo. Todos nós nascemos. E você tem que crescer na graça do conhecimento. E depois, pastor, você tem que assumir uma responsabilidade em Deus. Qual é a responsabilidade em Deus que você vai assumir? Pastor, não tenho nenhuma. Meu irmão, se você é mãe, essa é uma responsabilidade. Se você é pai, essa é uma responsabilidade. Você é dono de um negócio, essa é a sua responsabilidade. Mas como assim, pastor? Meu irmão, tudo que Deus te dá, Ele vai cobrar naquele dia, tu prestar contas. Na visão bíblica, uma pessoa que tem um negócio, Deus está dando a ele a capacidade de multiplicar recursos. E aonde se multiplica recurso, abençoa pessoas. E aonde abençoa pessoas, abençoa como? Cumprindo o que Deus mandou. Deus mandou o homem trabalhar. Aliás, a gente tinha que falar mais isso, né? Esse negócio de receber benefício, se for indevido, é pecado. Se você conhece alguém que recebe benefício e é apto para trabalhar e recebe, se você tem intimidade, diga para a pessoa: pare com isso, é pecado. É apropriação indevida, indébita. A apropriação é indébita mesmo. Mas você entendeu, não é? Nós temos hoje no Brasil uma gama de pessoas que poderiam trabalhar e não querem trabalhar porque recebem benefício. Pastor, você está falando de política? Não, estou falando de ser humano pecador. Ser humano pecador
ele está sempre buscando afrontar a Deus. E uma pessoa que não quer obedecer a uma ordem que foi dita, que o homem deve comer do suor do rosto. Se a Bíblia fosse escrita por essas pessoas que vivem do benefício, estaria escrito: o homem vai viver do benefício do governo, e não do suor do rosto. Não é? Meus irmãos, há uma gama enorme de pessoas que estão afrontando a Deus. Falando de política, não estou não, meu irmão, estou falando do homem pecador. O homem está sempre procurando um jeito, e a criatividade é enorme. Então, qual é a visão que nós temos? Nós precisamos andar firmados na fé, e essa fé está em Jesus. Então, repetindo o processo, como é que ele foi enviado? Ele nasceu do Espírito Santo, cresceu na graça do conhecimento. Então eu vou crescer na graça do conhecimento. Como é que cresce na graça do conhecimento? Eu faço período de oração a sós com Deus, eu vou ficar buscando ao Senhor, vou ler a palavra, vou orar. Meu irmão, se você tiver com sono e firmou um propósito de orar, você vai fazer o que for preciso, mas você vai cumprir o propósito de oração, você vai ler a palavra, você vai buscar o Senhor. Porque você quer crescer na graça do conhecimento do Senhor. Diga amém aí mesmo. Então, agora por quê? Porque o texto deixa claro que assim como ele foi enviado, nós devemos ser. Nós devemos cumprir. Agora, completando, quando você começa a exercer o seu ministério, começa a ministrar, por exemplo, pastor, a vida toda, fulano foi uma mãe, mas vá lá procurar os filhos, ela sempre ministrou a palavra de Deus sobre a vida deles. E o Senhor Deus guardou aquelas crianças porque ela foi a pessoa para guardar aquelas... Irmãos, sabe o que é um pai e uma mãe? Um pai e uma mãe é a bênção de Deus para cuidar de uma pessoa, ou duas ou três, que são os filhos. São dois, irmãos, para cuidar de um, para cuidar de dois. Dois, com plena capacidade para cuidar desses meninos, dessas crianças. E o que é que eles vão fazer? Eles vão dar o melhor que o Senhor pode proporcionar para que eles sejam bênção. Pastor, e todos vão ser pastores, missionários? Não, irmãos. Se essa criança cresceu com o evangelho, salva, abençoada, ela cumpriu o papel. O pai e a mãe cumpriu o papel. Mas não foi salvo, mas você fez o seu papel, o resto o Senhor sabe. Amém, queridos? Então, em todas as áreas nós temos que estar sempre visando o evangelho, a salvação. É nos negócios, como é que eu vou ter esse negócio aqui que vai glorificar Deus? Você vai ser fiel nas finanças, você vai ser abençoador para com as pessoas, você vai ser crente. E isso aponta para o ser enviado como Jesus foi. Os irmãos estão lembrados do princípio maior sobre isso. O que vai subir para a glória são pessoas. E o que Jesus fez foi salvar pessoas. Então, tendo negócio, sendo funcionário, sendo um estudante, você tem que ter a visão, como que nessa missão que eu estou, eu vou alcançar pessoas. É dessa forma que até a vinda do Senhor eu serei encontrado e eu serei aprovado, porque eu estou ali visando alcançar pessoas, e são pessoas que vão subir para a glória. Então aquela visão de todos têm que ser pastores e missionários. Eu me lembro quando eu me converti, estava essa febre. Havia uma febre disso. Parece que só existiam os pastores e missionários. Só que cada pessoa que é crente no seu estabelecimento, no seu local de trabalho, como funcionário, seja como for, autônomo, vendendo alguma coisa na rua, você é para ser sal e luz ali. E ali Deus vai abençoar alguém.
Talvez você nem saiba, mas alguém está te vendo de olha, fulano, como fulano é trabalhador. E deve ser porque é um crente. É um crente de verdade. Como fulano é correto. Como Beltrano é certo com as coisas dele. E a pessoa vai dizer, é porque ele é da igreja, ele é servo de Deus. Talvez não diga com essas palavras, mas ela vai reconhecer algo diferente em você. Quando você falar do evangelho para essa pessoa, ela vai ouvir. As pessoas ouvem, irmãos. Então, o que é que vai estar em nós, que vai fazer com que os dardos inflamados do maligno sejam destruídos? É essa visão que eu acabei de dizer. Não tem dardo inflamado do maligno que resista a isso, irmãos. Para encerrar, continuando ali, vamos ler do começo de novo. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Irmãos, é importante explicar isso aqui, já estamos encerrando, mas o que o texto está dizendo? O pessoal do louvor pode até subir já. O que o texto está dizendo? Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, que alegria era? As pessoas se convertendo lá em Atos 2. Os discípulos firmes. Pedro, irmãos, era vacilante, mas depois foi cheio do Espírito Santo, se tornou uma rocha. Eu quero com isso dizer para você, Jesus sabia que a dor que ele estava passando na cruz era repentina, eterna seria a pregação, o efeito da pregação. Então Jesus, presta atenção, porque isso aqui é princípio para nós. Quando você estiver lá sofrendo alguma coisa por causa da fé, lembre-se, você está sofrendo agora, depois vem a alegria. Todo mundo que sofre algo por causa da fé, depois há de se alegrar grandemente. Foi isso que Jesus viu. Ele viu os frutos do seu trabalho, estou parafraseando com o texto bíblico. Ele viu os frutos do seu trabalho. E por causa disso ele suportou a cruz. Estava doendo, mas mais será a alegria depois. Continuando. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O que significa? Ele contemplou que depois estaria com o Pai nos céus. E ele está agora. Você lembra por que o diácono que foi apedrejado, Estevão, né? Estevão foi apedrejado. De repente deu um branco. Estevão foi apedrejado. Você lembra o que ele viu? Quem lembra o que ele viu? Ele viu os céus abertos e Jesus assentado à direita do Pai. Aliás, Jesus, nesse texto, Jesus está em pé à direita do Pai. A gente tem costume de dizer assentado. O que foi que ele viu? Você está sofrendo agora, Estevão. Mas olhe para onde você vai vir. Irmãos, se você ler o texto, Estevão está assim, ó. Ele está pregando e de repente ele vê o que acabou de pregar. Porque no final da pregação de Estevão, ele declara que ele subiu ao céu, que ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. E o Pai o mostra para ele o que ele acabou de pregar. E ele é recebido na glória, em outras palavras. Meus irmãos, nós precisamos disso. O dia mau de Estevão foi com pessoas com raiva, eles rangiam os dentes de raiva.
Irmãos, quando eu olho para aquele texto, eu fico estremecido, porque eu nunca vi alguém rangindo os dentes de raiva de mim, eu nunca vi. Mas se eu visse, qual o efeito disso em mim? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estevão continuou firme. Ele pregou, estava cheio do Espírito Santo. O seu rosto era como de um anjo, diz o texto. Mesmo assim, as pessoas pegaram nas pedras para matá-lo. Eu me lembro quando eu me converti, eu, de vez em quando ouvia alguém dizer assim: quando Deus opera, todo mundo obedece. Isso não é assim. Isso não é assim, não. Está lá Deus usando Estevão. Estevão cheio do Espírito Santo. Lê o texto depois. O seu rosto era como de um anjo. A glória de Deus se manifestou em Estevão. Mas quanto mais ele pregou, mais tinha um ódio. Os fariseus rangiam os dentes de raiva. E ele então foi apedrejado. Mas ele viu os céus abertos. Ele passou o dia mal dele. E ele venceu. Os dardos inflamados do maligno, literalmente eram as pedras, né? O pensamento, como vai doer essas pedras todas? Como deve ser morrer sangrando e machucado de pedras, esmagado talvez. Ele viu os céus abertos, irmãos. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. E eu não poderia deixar de ler o verso 3. Verso 3 diz assim, versículo 3. Pensem no sofrimento dele. Fique de pé, pode ficar de pé, já vamos orar. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Põe na tradução anterior, fiel, eu acho que é fiel, King James, né? King James fiel. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Meus irmãos, quantos de nós já ficou assim, exaustos e desencorajados? Você está sabendo por quê? Você parou de olhar para o autor e consumador. Ele parou de ser sua inspiração. Ele parou de ser aquele que é mais forte para você, dentro de você. Como é que fica forte? Buscando a Deus, fazendo limpeza do coração, se entregando, buscando. Senhor, restaura-me, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos pedindo misericórdia, Senhor. Oramos pedindo misericórdia, Senhor, porque com certeza nós não sabemos, Senhor, o efeito da malignidade do ser humano para conosco, o efeito em nós. Como vamos reagir, Senhor, se tivéssemos tão grande oposição como Jesus teve, como Estevão teve? Meu Deus, transforma as nossas vidas. Nós, Pai, acredito, muitos de nós não estamos preparados para o dia mau, porque a nossa fé é tão ínfima, tão fraca. Senhor, ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua face. Ensina-nos a fortalecer o coração, a fortalecer, Senhor, as nossas mentes e corações, de forma que não desanimemos mais. Firma os nossos passos, Senhor. Levante